Olá, tem Eu Posso inédito passando aqui na tela da sua TV Cidade João Pessoa. E a edição de hoje está especial. Tem uma mãe que resolveu empreender em casa para cuidar do filho e descobriu que essa foi a melhor escolha diante do diagnóstico de autismo dele. Tem digital influencer que virou empreendedora e um projeto novo nas escolas do município, o Horta para Semear, para incentivar os estudantes a cuidar das plantas que podem servir para a merenda deles. E nos nossos intervalos, você já sabe, tem dicas de RH com a consultora Laís Ortiga. O Eu Posso de hoje já está no ar. A personagem de hoje é um sucesso nas redes sociais. Priscila Pontes surpreendeu os seguidores quando anunciou que ia abrir uma loja de roupas femininas. Ela pensou, se eu vendo as peças das parcerias que eu faço, por que não comercializar as minhas? E deu muito certo, mas empreender não é fácil, inclusive para quem já conhece os caminhos. Ela contou todos os desafios para a xará Priscila Mendonça, consultora financeira do programa, e o quanto o crédito de R$ 13.500 liberado pelo Eu Posso da Prefeitura de João Pessoa ajudou na loja dela. Veja! Estamos iniciando mais um quadro de finanças pessoais para empreendedores do programa Eu Posso da TV Cidade e hoje nós vamos bater um papo bem leve. Isso porque eu vou conversar com a minha xará Priscila Pontes. Pri, seja bem-vinda. Obrigada. A Priscila, ela é empresária, ela vai contar um pouco da história dela e também influenciadora, inclusive, de repente você que está em casa já pode conhecer o trabalho dela. Vamos deixar os arrobas aqui, provavelmente você pode até já conhecer. Mas Pri, conta primeiro a tua história, porque é uma história de uma construção bem bonita. Você veio até o Eu Posso, contraiu o microcrédito, mas hoje você já está em um ambiente muito agradável, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Conta! A minha história começou, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu terminei moda também, terminei Direito e Moda, e eu sempre gostei de trabalhar com roupas, eu sempre gostei de montar produções, looks, e eu trabalhava para outras empresas como influenciadora. E aí chegou um momento que eu falei, eu preciso empreender. Eu gosto de pessoas, eu gosto de relacionamentos e eu quis empreender. Viajei e liguei para minha avó. Vó, por favor, me empresta um quarto teu aí nessa casa gigante, que eu quero colocar minhas roupas, né? E ela disse, venha-se embora. Trouxe as roupas, trouxe muita mala e tal. Montei o quarto, que virou uma loja, chamei pedreiro, pessoal do gesso, organizei tudo. Ficou bem legal. E aí, quando eu organizei tudo, coloquei tudo no lugar, as roupas, levei ela, mostrei, vó, tá aqui. Ela, minha filha, que lindo que ficou. Comecei já a receber cliente, botando na internet. Isso já nessa casa, né? Já nessa casa. Só que no quarto ali, em paralelo, não tem acesso à casa, o quarto, né? E isso também me ajudou muito. Peguei minha avó, ela também, na época, era lojista, né, comerciante. Mostrei a ela disse, minha filha, como tá linda, sua loja ficou linda, eu fiquei feliz, né, ela aprovou. E aí, logo em seguida, a gente estava num período de pandemia, minha avó muito debilitada, ela já estava meio cansadinha, até então ninguém sabia, levamos ela para o hospital, chegou lá, levamos para a UTI já imediatamente, e aí nunca mais minha avó voltou. A casa continuou, ela nunca mais voltou, as roupas, eu tinha acabado de chegar de viagem, fiquei desesperada porque eu fiquei completamente desorganizada psicologicamente falando, né? Porque eu tinha muito apego emocional por ela e ao mesmo tempo eu estava muito preocupada com o investimento que eu tinha feito, enfim. Aí a gente fui tentando ir, aí uma cliente vinha, outra vinha, a gente foi tentando ali, foi reequilibrando, passou 2 meses, teve uma chuva gigante, Pri, uma chuva tão grande que eu não sei daquela chuva não. Todo dia eu vinha para a loja. Quando eu abri a porta, a casa caiu, a loja caiu, pá! Teve eu não sei como foi aquele tanto de água, caiu água assim da lâmpada. Correnteza. Exato. Tipo assim, tinha isso aqui de água no piso, meu Deus do céu aí. Comecei a puxar água e eu me desesperei, porque eu ia perder as roupas e também eu ia perder toda a estrutura que eu tinha investido.
Enfim, Deus é muito bom, muito maravilhoso, as coisas dele são perfeitas. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito otimista, motivacional, e ele falou: minha filha, levanta, a casa inteira está aqui para você, tira desse lugar e vamos colocar em um outro canto. Maravilha. Só que as lágrimas financeiras e emocionais ainda estão por lá, né? Mas aí eu, chorando mesmo, fui lá, me recuperei, comprei as araras, fui recolocando as roupas. E aí isso já faz quanto tempo? Já vai fazer 3 anos, mais ou menos. Eu consegui ampliar, fiz o espaço mais bonito da sala, utilizei a melhor parte da casa, né? Hoje estamos com 2 salas da casa. É muita luta, é muita batalha, mas é muito prazeroso empreender. É uma das coisas que eu acho que eu nasci para isso, sou movida a isso. Eu sou movida a encontrar pessoas, a vestir pessoas. A venda para mim é muito prazerosa, o dinheiro é muito prazeroso. Mas o fato de eu conseguir levar recuperar a autoestima da mulher, para mim é algo valiosíssimo, é incrível. E aqui estou, né, quase 3 anos já de loja. Todos os dias eu quero melhorar alguma coisa. Hoje a nossa rede social chamada Precinho Leve, ela funciona muito bem. As minhas vendas ainda, 90%, ela é virtual, mas hoje eu consigo ter esse amparo presencial para quem quiser vir, provar, trocar de roupa, provar 10 vezes. Enfim, hoje eu tenho esse suporte e graças ao crédito do Eu Posso, ele me ajudou muito a conseguir ampliar meu negócio em relação à mercadoria, que eu já consegui trazer mais mercadorias, consegui inclusive dobrar minhas vendas. Peguei o dinheiro do crédito, levei para São Paulo, né? Investi nas mercadorias, trouxe, dobrei minhas vendas, né? Ainda consegui guardar uma parte exatamente para poder gerar mais visibilidade no empreendimento. E é isso, né? A forma como eu vou conseguir pagar o crédito, ela é muito saudável para o meu negócio. Pela carência, pela taxa de juros, que é muito baixa, né? Muito baixa. Exato. A carência também, que nos dá um tempo para conseguir, né, pegar o dinheiro, que essa parte eu achei genial. E o que eu achei mais legal do crédito, Pri, é que todas as pessoas envolvidas, elas têm muita vontade de ajudar os empreendedores. A equipe é comprometida. A equipe é sensacional. A gente acha que só acontece isso em empresa privada, e não. A gente acha que só pagando... Não. Hoje a Prefeitura de João Pessoa, graças a Deus, ele conseguiu olhar para o empreendedor de uma forma especial. Então, assim, da pessoa que está na calçada ali para receber até o último momento do crédito, eu fui muito bem atendida, eu fui muito bem recepcionada. Eles trazem esse conceito de cuidar do empreendedor quando chega, desde o primeiro momento, o primeiro contato, até a entrega do certificado e depois com o pós-crédito. Então isso é muito importante, porque o empreendedor, por mais que tenha uma equipe, é uma profissão ainda muito solitária. Então, lá, né, você consegue, como empreendedora ou como empreendedor que está em casa, encontrar um espaço de acolhimento e buscar conhecimento, enfim, né? A equipe está sempre mandando avisos de cursos que podem ajudar para aquele determinado nicho também, então isso é muito importante. Você falou agora uma coisa assim, o empreendedor ainda é muito solitário, apesar de ter uma equipe. Hoje a gente tem pessoas que podem nos dar suporte. No entanto, ele precisa pensar na estratégia de marketing, ele precisa administrar o financeiro, ele precisa ver quanto ele vai reinvestir, ele precisa dominar tanta coisa que se sente meio que literalmente sozinho para conseguir abraçar todos esses problemas, né? Exatamente. Por isso que eu sempre bato, Pri, aqui na tecla, né? Durante as gravações, investir em conhecimento. Hoje a gente tem uma diversidade de cursos gratuitos, até mesmo conteúdo no Instagram. Eu confesso que até muitos conteúdos que são inacessíveis quando a gente vai comprar, né, uma mentoria, um curso de uma pessoa que cobra, né, um preço muito alto, mas que aquelas pílulas ali que a pessoa vai sempre jogando no Instagram, isso alimenta a gente no dia a dia. Né? E que traz uma visão diferente, que expande uma visão diferente. E para o empreendedor é muito importante. É muito importante. O empreendedor precisa estar o tempo inteiro com autoconhecimento, precisa estar em busca do conhecimento para cada vez mais ampliar a mente. Cada vez que eu vou em um curso, eu penso que preciso recomeçar do zero. Parece que eu não sei de nada. Toda hora tentando ampliar, abrir para poder a gente conseguir enxergar lá na frente, né? Porque se deixar os problemas do empreendedor,
ele meio que, ele absorve todo, então você precisa o tempo inteiro entender que tem problema, mas calma, peraí que eu posso... Sempre tem uma solução que alguém já viveu e que pode te ajudar. Compartilhar Exato. aquilo, concordo. Se eu pudesse, que aí eu acredito, você já me fez essa pergunta nos bastidores, mas eu vou pedir para que você me faça essa pergunta. Se você tivesse 1 minuto de consultoria financeira, qual seria a sua pergunta para mim? A primeira, quanto eu devo reinvestir no meu próprio negócio e como é que eu vou entender quanto eu posso tirar do meu próprio negócio para me remunerar. Essa pergunta já traz essa inquietação Isso, anterior dessa isso. separação da pessoa jurídica. Perfeito. Porque você disse que não consegue dever. E para quem está em casa e também é o seu problema, a Pri perguntou justamente quanto é que ela deve reinvestir. Vou fazer uma pequena aula aqui para que você entenda. A gente tem aqui alguns elementos para entrar nessa equação. Você precisa saber quanto que você fatura todo mês, os custos do seu negócio, que os custos estão de acordo com a produção. Por exemplo, quanto mais você produz, maiores os custos. Quanto mais você vende, maior é esse custo. Você precisa também saber as despesas e quanto que você paga de imposto. Então, você vai subtrair as receitas, que é tudo que você faturou, vendeu, menos todos esses outros elementos, custos, despesas e impostos. Isso aí vai caracterizar o lucro líquido do seu negócio. Então, Pri, você precisa investir entre 15% a 30%. Perfeito. Desse lucro líquido. Certo, de 15 a 30 para reinvestir. Tá. Se seu negócio está ali em uma fase de uma pequena expansão, 15%. Mas se você quiser engrenar com toda, 30%. Vai aumentando até 30%. Perfeito. Para você saber quanto que você pode tirar, fazendo essa retirada do reinvestimento, ali você pode também, à parte, garantir um capital de giro, e eu sugiro pelo menos 3 meses de custos e despesas. É muito importante você ter mapeado os custos e as despesas e multiplicar por 3, para você ter um respiro de 3 meses do seu negócio. Isso para começar. Você pode começar com 1 mês, meta batida, com 2 meses, meta batida, e por aí vai. E aí depois você pode começar a tirar sem culpa o seu Prolabore. Para esse dia. Tá aliviada? Sem culpa, né? Literalmente. Estou aliviada. Excelente. Pri, muito obrigada pela participação no nosso programa. Eu Posso. Foi uma passagem incrível. É um case de sucesso que a gente precisa divulgar. Estamos deixando o @, mas, por favor, deixe seu convite para que as pessoas que estão aí do outro lado venham te visitar. Por gentileza, a minha loja se chama @Precinho Leve lá no Instagram. Aliás, Precinho Leve Oficial, o Instagram. O marketing já mudou aí os nomes. E o meu Instagram pessoal, para quem não me conhece, eu sou Priscila Pontes, sou formada em Direito e Moda. E o meu Instagram é @PapoLeve. O conteúdo dessa garota é maravilhoso, eu recomendo seguir, muito divertida e traz muitas dicas boas. Vamos ficando por aqui, espero você no próximo quadro. Até mais! E depois desse bate-papo inspirador, a gente faz um pequeno intervalo com a presença de Laís Urtiga, especialista em RH. A dica dela de hoje é sobre como fazer para integrar um novato na equipe de trabalho. Até daqui a pouco! Muita gente tem um planejamento de um emprego novo, ou como você mesmo falou, de efetivação de trabalhos temporários. Então, um grande desafio das empresas, né, é como que a gente vai integrar, treinar esse novo funcionário para que ele realmente tenha uma adaptação eficaz e um período duradouro aí dentro das empresas. Então, geralmente, o novo colaborador, ele chega com muito entusiasmo, né, de fazer diferente, de exercer sua função, mas também chega com muitas dúvidas sobre o que é que eu preciso fazer, o que é que se espera de mim, que empresa é essa, qual que é a cultura, né? Então, é importante que as empresas elas se estruturem e organizem um treinamento de integração para esse novo colaborador. Então, aqui eu vou dar algumas dicas do que é importante ter nesse treinamento para que essa nova adaptação desses funcionários, né, ele realmente ocorra de forma mais efetiva. Então, primeira coisa é uma apresentação geral sobre a empresa.
falar um pouco da história da empresa, falar um pouco dos clientes da empresa, né? Envolver o funcionário, o novo funcionário, no que é que essa empresa tem de know-how, né? O que é que realmente ela tem de bom e o que é que ela oferece de serviços. Um segundo ponto importante é falar sobre a cultura da empresa. Então, esse novo colaborador, ele precisa conhecer qual que é a cultura, quais são os valores, ele precisa ser engajado no propósito da empresa, para que aquele propósito também seja um propósito dele, né? Um terceiro ponto importante é fornecer informações, apresentar o código de ética e de conduta da empresa. Então, a partir dele, o novo colaborador ele vai ter ciência de quais são as normas e as diretrizes que se esperam, né, dele, o que é que pode e o que não pode fazer dentro da empresa, como, por exemplo, vestimenta, horário, outros tipos de normas, né, e de conduta que se espera daquelas pessoas. Um outro ponto super importante é estruturar um treinamento direcionado para a função daquela pessoa. Então, é muito comum que às vezes a pessoa entra ali na função e meio que vai sem saber o que fazer, vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso é muito ruim para a adaptação dessa pessoa e para a performance dela também. Então, estruturar quais são os treinamentos que ela precisa passar, quem são as pessoas que vai treinar em determinada atividade, né? Tudo que ela vai exercer na função dela e um cronograma ali, um passo a passo de como que vai ser esse treinamento e esse aprendizado. Um outro ponto super importante que muitas empresas também fazem é definir um padrinho ou uma pessoa responsável pelo treinamento e pela adaptação daquela pessoa. Então, seria a pessoa que vai estar ali junto daquele novo colaborador, tirando dúvidas, auxiliando no processo de aprendizado, auxiliando no processo de conhecer a empresa também. Então, tudo isso é muito importante. Um outro passo bem importante é apresentar a estrutura física da empresa, né? Às vezes a gente acha que isso é muito simples, mas para a pessoa que está entrando, ela está perdida ali, ela não sabe onde é o refeitório, ela não sabe onde é o banheiro, ela não sabe onde são os outros setores, ela não sabe a quem se direcionar para tirar uma dúvida. Então é muito importante que nesse processo de integração do novo funcionário, isso também fique muito claro, né? Que seja apresentada a estrutura física, quais são os setores, quem são as pessoas de ponto focal em cada setor, caso ela precise tirar alguma dúvida, caso ela precisa resolver alguma coisa com outro setor, quem é que ela pode procurar. E um último ponto também, mas extremamente importante, são feedbacks constantes e acompanhamento que o gestor deve fazer com essa pessoa. Então, de forma nenhuma, o gestor pode delegar esse processo de aprendizado e de adaptação para outras pessoas e não acompanhar isso de perto, né? Então, o gestor ele tem que estar ali do lado, tem que dar feedbacks de como que está sendo esse processo de aprendizado, de desempenho, direcionar a pessoa no que é que de repente ela está indo bem, no que é que ela precisa desenvolver mais e acompanhar aí para que isso realmente aconteça da melhor forma e seja mais eficaz. Então, com certeza, seguindo todas essas dicas, né, o processo de adaptação desse novo colaborador, ele tende a ter uma performance muito melhor do que se não tiver aí esse acompanhamento e esses processos bem definidos. Às vezes, uma função que seja um pouco mais operacional, a pessoa tende ali a ter um processo de aprendizagem um pouco menor. Uma função que às vezes é mais estratégica ou que requer um detalhismo, né, de atividades maior, talvez esse tempo seja um pouco maior, mas estima-se ali numa média de 45 a 90 dias, que geralmente é aquele período de experiência, né, que a pessoa passa. Então, geralmente as empresas utilizam esses 90 dias do período de experiências para estruturar todas as atividades que a pessoa precisa aprender dentro desse período, entendendo aí que algumas coisas mais importantes elas vêm primeiro, né? Então, nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, a pessoa precisa pegar atividades mais básicas da função e aí cascateando isso para até esses 90 dias de atividades mais específicas ou mais detalhadas aí da função que ele vai exercer. E estamos de volta para contar uma novidade para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Em breve, as escolas e CREs de João Pessoa vão contar com uma horta. A iniciativa vai fazer com que os alunos debatam sobre meio ambiente e criem responsabilidade diante do cuidado com as plantas que podem fazer parte da merenda. O espaço ainda vai servir para desenvolvimento de atividades interdisciplinares.
O projeto Horta para Semear é do Eu Posso Semear, da SEDEST, em parceria com a SEMAN e a SEDEC. Agora a gente está com essa novidade, essa mais inovação do Eu Posso Semear, em parceria com a SEMAN e a Secretaria de Educação, onde serão implantadas nas escolas hortas dentro dessas escolas, que é um projeto tão importante, né, para o desenvolvimento da criança, tendo em vista que não é só a horta em si. A horta pode ser usada em várias disciplinas, várias matérias, até com o comportamento delas, entre elas mesmas, a socialização. É de extrema importância isso. Nossa equipe está em campo visitando de início 10 escolas selecionadas para ver a possibilidade de implantar, de 10 a 12 escolas selecionadas, para ver a possibilidade de implantação dessas hortas. Sendo verificado que a escola existe esse espaço, que tem condições de receber uma horta, seja vertical ou horizontal, a gente vem com todos os insumos, todos os técnicos e plantamos essas hortas. Se existir uma área aberta, a gente faz as hortas verticais, que são as hortas na parede, no muro. A gente bota as sementeiras, os canteirozinhos, tudo na parede e a gente consegue desenvolver sim. Agora, se a escola for completamente fechada, aí infelizmente não tem como a gente colocar essas hortas na escola. Temos aí cerca de mais de 30 espécies de sementes, de folhosas ou frutas, que a gente vai distribuir pelo programa Eu Posso Semear. E as sementeiras também, né? Todo o acompanhamento a gente vai dar tranquilamente, os cursos também a gente vai acompanhar, para que seja possível que essas hortas vinguem, que elas vá para frente dando êxito no programa. Depois que a horta for implantada, a responsabilidade de manter essa horta é da escola e dos professores, juntamente com os alunos, né? Então eles podem desenvolver aulas sistemáticas que trazem as crianças para aprender a educação ambiental e o desenvolvimento delas também, socialização delas com outras crianças. Esses alimentos produzidos são deles e podem ser usados na alimentação escolar e com toda certeza serão sim usados na alimentação. Inclusive temos alguns cursos, algumas coisas que ensinam como a gente deve reaproveitar a casca da laranja, a casca do abacaxi para fazer alimentos alternativos tão gostosos e saudáveis quanto. Como escola ativa integral, né, nesse novo modelo, a escola funciona com alguns clubes de protagonismo que são liderados pelos próprios alunos. E então os alunos tiveram a ideia, né, de fazer a horta quando viram que existia esse espaço na escola para a implantação da horta. Esse clube ele funciona com alunos de todas as turmas, né? Mas ele é presidido por um aluno do 7º ano. Né? Então, assim, a gente sabe que ainda tem mais 2 anos pela frente. E para os novos alunos que chegarem, para a gente foi um presente, né, receber esse projeto então com a horta aqui, porque vai dar continuidade a esse trabalho pedagógico que a gente já desenvolve aqui enquanto escola ativa integral. Principalmente, né, a questão de tanto auxílio na merenda, com a questão das folhas, né, porque a gente aqui trabalha com autosserviço na alimentação, os meninos se servem, e a gente está sempre com essa educação, né, de orientar para uma alimentação saudável, que já é fornecido pela Secretaria, mas que a gente pode estar auxiliando nessa orientação. E aí eles vão estar, né, plantando aquilo que eles vão comer, né? Então isso é muito importante. E tem mais um intervalo chegando e com ele Laís Ortiga, que dessa vez vai falar sobre como motivar a equipe de trabalho. Vale a pena acompanhar as orientações para melhorar o clima na empresa. Confere aí. O clima organizacional da empresa ele interfere diretamente, né, na motivação dos funcionários dessa empresa. Então, o clima organizacional ele se refere aos aspectos emocionais, de interação, de cultura, de liderança de uma empresa. Então, quando o clima é positivo, as pessoas tendem a ter uma performance melhor, um melhor desenvolvimento, melhorar a sua satisfação, o seu engajamento, o seu processo criativo dentro das empresas. E por outro lado, quando o clima daquela empresa é ruim, é pesado, então as pessoas tendem a estar desmotivadas, a performance tende a ser menor, o absenteísmo, né, que é a taxa de atestado, o número de atestados tende a aumentar, a rotatividade de pessoas tende a ser maior. Então, a gestão do clima organizacional ele é diretamente relacionado a essa motivação e a uma melhor performance das empresas. E o que as empresas podem fazer, então, para melhorar o clima das organizações, né? Então, uma primeira dica, um primeiro aspecto que é importante é manter uma cultura forte, né? Uma cultura que as pessoas falem e façam também. Então, os gestores, a liderança da empresa
colocar no dia a dia, né, colocar em prática essa cultura e seguir realmente o propósito e os valores que são definidos na empresa. Um segundo aspecto importante é manter uma comunicação transparente e clara. Então, as pessoas elas precisam ser informadas das diretrizes que mudam, elas precisam ser informadas do direcionamento da empresa, dos resultados que aquela empresa vem alcançando. Então, isso diminui muito os ruídos, né, e o disse-me-disse, porque as pessoas estão sendo ali em primeira mão informadas sobre todo o processo da empresa. Um outro ponto é referente à valorização e reconhecimento. Então, as pessoas elas precisam se sentir reconhecidas e valorizadas pelos seus esforços. Isso é extremamente importante dentro da empresa para melhorar a motivação, para melhorar o clima. E aí, essa valorização e esse reconhecimento pode vir de várias formas. A forma financeira é uma, né, o reconhecimento financeiro, mas também tem reconhecimento por plano de carreira, por desenvolvimento, por treinamento. Existem vários programas de reconhecimento que as empresas elas também implantam na empresa, feedbacks constantes, né, acompanhamento, elogio. Então, tudo isso são formas de reconhecer o desempenho e a performance daquelas pessoas. Um outro passo muito importante são as oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Então, as pessoas elas precisam perceber que naquele ambiente ela consegue desenvolver e ter oportunidades de crescimento e de aprendizado também, que a empresa ela investe nos seus colaboradores. Então, promover treinamento, promover programas de mentoria, promover encontros, trabalhos, né, em equipe, tudo isso melhora o engajamento e as pessoas se sentem valorizadas dentro da empresa. Um outro ponto super importante é manter um ambiente saudável, né? Então, as pessoas precisam ter um equilíbrio da vida pessoal e profissional. Hoje em dia já caiu muito por terra aquilo que as empresas antigamente tinham muito de que você precisa trabalhar e suar até, né, dar a última gota de suor. Hoje não, as pessoas buscam aí um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e é muito importante que as empresas eles promovam saúde, bem-estar, falem sobre isso também com seus profissionais e também do aspecto psicológico, né? É muito importante porque isso vai melhorar o engajamento e a motivação das pessoas no ambiente de trabalho. E um outro passo muito importante é em relação aos feedbacks e ao desempenho da pessoa. Então, fornecer esse ambiente de comunicação aberta, né, e de feedback constante, ele auxilia muito esse processo de engajamento e de desenvolvimento das pessoas, porque as pessoas tendem a ter uma percepção melhor do seu comportamento, né, e tendo essa comunicação aí clara entre colegas, entre superior, entre liderança, isso favorece muito a melhora do desempenho e da satisfação no ambiente de trabalho. E estamos de volta agora para contar uma história de empreendedorismo muito especial. A chegada do filho há 11 anos fez com que Bruna abrisse um negócio. Como sempre gostou de cozinhar, pensou em trabalhar com algo que permitisse cuidar do bebê com mais tranquilidade. Criou a Casa de Bento. Nome bem sugestivo, não? Ela oferece cesta de café da manhã, bandejas de frios e ilha gastronômica para eventos em geral. Tudo caseiro. Com o diagnóstico de autismo de Bento, viu que abrir a empresa foi a melhor escolha. E Bento também falou com a gente. Deu uma verdadeira aula sobre o transtorno que tem para conscientizar todo mundo. Veja. A mudança foi em decorrência do nascimento de Bento. Depois que Bento nasceu, eu não tive mais como fazer o trabalho externo, que demandava muito tempo fora e às vezes acontecia as viagens e aí a gente não tinha como conciliar o cuidado com ele, que tinha essa necessidade, com o trabalho. Foi uma boa troca porque eu acompanhei cada fase dele, cada evolução, cada momento da vida dele. A gente está sempre de perto acompanhando e de todo jeito não tem como a mãe abrir mão de tudo, porque o trabalho também não é só a questão financeira, é a questão da nossa dignidade, do prazer de fazer alguma coisa, de ser útil. E aí eu consegui unir as duas coisas e para mim foi
maravilhoso. A gastronomia, a culinária, sempre foi muito presente em minha vida por conta de minha mãe, que eu cresci vendo minha mãe fazer tudo que eu faço hoje. Minha mãe criou 3 filhas fazendo doce, bolo, marmita, e aí eu já estava nesse ambiente bem familiarizada, aprendi quase tudo que eu sei, aprendi com minha mãe, mas precisei me especializar, precisei realmente ir estudar, e também foi no período que Bento entrou na escolinha, eu aproveitei e fui fazer a faculdade de gastronomia. Eu comecei com um produto, meu carro-chefe eram os croissants, e hoje a gente trabalha não só com os pães artesanais, mas a gente consegue hoje atender até a demanda de buffet. A gente faz eventos em geral, casamento, 15 anos, todo tipo de buffet. A gente hoje trabalha com essa gama de produtos, não só com a parte da panificação. Pra ser sincero, nem lembro como ela começou esse hábito. Eu lembro que ela começou mais ou menos quando eu tinha 7 anos, pelo que eu me lembro, no caso. E aí, você ajuda? De certa forma. Como? Comendo, claro, claro. O autismo, mais conhecido como TEA, transtorno do espectro autista, é quando você tem algumas, como é que eu posso assim dizer, diferenças de um ser humano não autista. Como, por exemplo, a acessibilidade auditiva de alta, todo ser humano tem sensibilidade auditiva, mas o autismo tem um pouquinho mais. Também algumas maneiras de se regular, como por exemplo, o bater a perna, também conhecido como síndrome das pernas inquietas. Então, várias maneiras. Existem vários níveis de suporte. O meu é o nível de suporte normal, primeirão. Aquele que é mais fácil e tal, mas tem todas as características do autismo comum. Olha, que nem um brasileiro falar para um americano que ele é brasileiro. Tem três tipos. O primeiro fala assim, eu sou autista, e a pessoa fala, ah, que legal, pronto, o assunto morreu. O segundo é a pessoa achar legal, achar horrível, passar, mano, sua vida deve ser horrível. E o terceiro é perguntando sobre os estereótipos. E tudo tem estereótipo, claro. Se até a Rússia tem estereótipo, por que o autismo não tem estereótipo? E a gente quer que essa explicação de Bento chegue para mais pessoas. Então, manda esse programa para quem você conhece. A edição completa fica no nosso canal no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Lá você vai encontrar esse Eu Posso e os anteriores também. Então, até a próxima!